E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bom? É muito bom ter vocês por aqui. Esse vídeo eu estou gravando para poder compartilhar com todos os nossos clientes e também quem segue a gente nas redes sociais. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre as nossas políticas anti-spam, tá? Como nós temos vários servidores, como a gente tem uma centena de clientes nesses servidores, a gente é obrigado a adotar algumas políticas anti-spam. E eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo para vocês entenderem as nossas políticas, as nossas regras e como isso impacta diretamente tanto no recebimento dos seus e-mails quanto no envio dos seus e-mails. Mas antes de eu falar exatamente da nossa política, né, as nossas regras, eu quero esclarecer, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, explicar a diferença entre um spam, uma newsletter e um e-mail efetivamente. Tá bom? Vamos lá comigo? Se você tiver alguma dúvida, esse vídeo está sendo gravado e vai ficar aberto no YouTube. Então, por gentileza, pode colocar suas dúvidas nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo. Tá? Se você não segue o nosso canal da eCliente, aqui embaixo também você vai ter o sininho para você ser notificado. Você pode clicar em inscrever-se, né? E se você acha que esse conteúdo foi útil para você, a gente agradece o joinha. Bom, vamos primeiro separar. Sem dúvida nenhuma, mesmo com a quantidade de rede social, mesmo todo mundo canalizando a comunicação no WhatsApp, o e-mail continua sendo o meio mais formal para você documentar alguma coisa. Pode reparar, quando você pede para alguém formalizar oficialmente alguma coisa, o que você pede? Um e-mail. E a gente sabe da importância dos e-mails. E para isso, a gente precisa entender algumas características para ver se você não está se encaixando em alguns itens que eu vou falar para vocês agora. Vamos separar em três: spam, newsletter e um e-mail efetivamente. O que é um spam? Eu vou explicar no próximo slide, mas de forma resumida é quando você envia e-mails iguais em grandes quantidades. Só que a teoria grandes quantidades, ela pode variar de provedor para provedor. Tem provedores que têm regras mais rígidas, tem provedores que têm regras mais flexíveis. Mas é importante você entender como que se constrói um spam. Ele tem algumas características que eu vou falar no próximo slide. O que é uma newsletter? Uma newsletter é um e-mail que você manda para várias pessoas, mas que de alguma maneira elas autorizaram aquele recebimento daquele conteúdo, certo? Só que existem também ferramentas próprias para o envio desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele tem que respeitar algumas regras para que ele não seja classificado como spam. Isso é fundamental, tá bom, pessoal? E o e-mail em si, o que é? É aquela mensagem que você manda diretamente, né, pelo seu Thunderbird, pelo seu Outlook ou pelo próprio webmail. Mas ele tem uma característica, normalmente ele não é repetitivo, você não manda para volumes muito altos de pessoas. Então, é importante entender essas três características, tá? O que é um spam, o que é uma newsletter e o que é um e-mail. Vamos falar um pouquinho sobre as características de um spam. Olha só, quando o provedor recebe uma mensagem, nós também somos provedores. Nós também recebemos mensagens de outros provedores. O que caracteriza um spam? Primeiro, quando esses e-mails são iguais. Então, imagina que você manda um e-mail para o Hotmail, para o Yahoo, 3 pessoas do mesmo provedor, do mesmo Yahoo, vão receber e-mails idênticos. O provedor tem algoritmos de filtros e para ele isso já é uma regra. Ele já entende que tem alguma coisa errada. Só que ele leva em consideração algumas outras variáveis. E aqui eu vou mostrar para vocês. Se por um acaso, nesse seu e-mail que você está enviando, que pode ser classificado como spam ou newsletter, se você não dá a opção para ele se descadastrar, o provedor já vai entender que aquilo não é uma newsletter, aquilo é um spam. Porque existem políticas para você poder justamente dar essa diferenciação. E você oferecer para o seu cliente o recurso dele não receber mais aquilo, faz sim a diferença. Tem ferramentas próprias que oferecem esse recurso na parte de baixo quando você dispara uma newsletter. Então, olha que interessante a diferença.
O que você está mandando como newsletter, se você não coloca isso, ele vai ser caracterizado como um spam. Percebeu? Bom, se você também envia anexos com extensões duvidosas. O que são extensões duvidosas? Às vezes você usa algum arquivo, algum programa que não é comum. O spam não aprendeu, o filtro de anti-spam não aprendeu aquela extensão, ou pode ser alguma coisa vulnerável e ele vai sim bloquear. Olha que interessante que tem provedores que bloqueiam até o tamanho do anexo. Então, se você mandar um anexo com 10 MB, com 20 MB, tem provedores que não vão aceitar e vão bloquear isso também. Agora aqui vem uma característica que poucas pessoas sabem, que vai caracterizar o seu e-mail como um spam. Mesmo você mandando um e-mail diretamente pelo Outlook, olha que interessante, como que ele pode se caracterizar por um spam? É muito comum as pessoas enviarem comunicados para os seus clientes e colocarem os destinatários na cópia oculta, no CCO. Para quê? Para que os clientes não vejam para quem você mandou. Só que os provedores, como eles sabem que isso está sendo feito, eles estão bloqueando quando você manda muitos cópia oculta ou com cópia na mesma linha, no mesmo e-mail. Então você vai mandar uma mensagem e você tenta colocar 50, 100 pessoas na cópia oculta, tem provedores que vão marcar aquele seu e-mail como um spam. Para prevenir isso, o nosso provedor já adotou como política de anti-spam o limite de 20 e-mails com cópia ou com cópia oculta. Você não pode colocar mais que 20 e-mails. Eu não sei o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Mas se alguma regra mudou, eu vou colocar na descrição do vídeo as limitações. Pode ser que daqui 6 meses essa limitação mude, então eu não quero deixar isso fixo. Então na descrição do vídeo, como eu posso mudar, você vá na descrição e veja se não houve alteração nas regras de quando você está assistindo esse vídeo, tá certo? Envio em massa num pequeno intervalo de tempo. Então imagina que você está disparando um e-mail, você colocou 20 pessoas com cópia, você está respeitando o limite. Só que você manda vários e-mails seguidos um atrás do outro. O provedor que recebe, se ele identifica que está recebendo muita mensagem sua num espaço de tempo muito curto, ele vai caracterizar o seu e-mail como spam. Perfeito? Mais um item, não tratar retorno de erro. O que é isso? Pessoal, olha só. Quando o cliente te forneceu o e-mail por algum meio online, digital, a chance daquele e-mail estar errado é muito pequena. Alguns provedores, alguns formulários, inclusive, pedem para que o cliente confirme 2 vezes o e-mail para ter certeza que ele está certo. E por que isso é feito? Para justamente você não correr o risco de mandar um e-mail com uma letra errada. Porque se você insiste nesse e-mail com uma letra errada, o provedor que recebe pode desconfiar desse e-mail também. Ele pode desconfiar que você comprou esse e-mail em alguma base de dados. Entenderam? Então, toda vez que você mandar um e-mail e você receber um retorno de erro, leia esse retorno. Se você tiver qualquer dificuldade, não pense 2 vezes, pode acionar o nosso suporte, que a gente tem o maior prazer em explicar cada um desses erros. O que está acontecendo? Às vezes você esqueceu uma letra, às vezes a caixa postal do cliente está cheia, às vezes você errou o nome. Não interessa, a gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Mas você precisa tratar esse erro. Então, olha só, se no seu sistema, imagina que você tem um software que ele dispare e-mails para os clientes com nota fiscal. Imagina que o e-mail do cliente está errado nesse software e você não corrige. Todo mês o seu software dispara um e-mail errado. Se você não trata esse erro, se você não corrige, o provedor que recebe, em algum momento, vai classificar você como spam. E qual que é o perigo disso? Todos os seus e-mails podem ser bloqueados naquele provedor. Tá bom? Mais uma característica que define um spam, que o provedor pode entender. Além do conteúdo igual, o título igual. Tá? Então, se o título está igual e o conteúdo está igual,
o provedor não vai pensar duas vezes e vai classificar o seu conteúdo como spam. Por isso que é muito importante, quando você for mandar e-mails em grandes quantidades, você ter algum tipo de variação. Por exemplo, no título você pode colocar: Gustavo, eu tenho uma mensagem para você. Fulano, eu tenho uma mensagem para você. Isso já gera uma variação do conteúdo. No corpo do e-mail, você pode ter a mesma coisa. Você pode ter algum tipo de variação para que a mensagem não fique idêntica. E aí você consegue passar por alguns dos bloqueios dos provedores. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, o que acontece? Acontece que para você enviar newsletter, gente, é realmente um envio em grandes quantidades de e-mail seguindo as regras de anti-spam. É isso, tá bom? As ferramentas de newsletter, existem algumas no mercado. É bom não confundir ferramentas de newsletter com a sua hospedagem, porque a sua hospedagem, ela oferece o envio de e-mails, tá? E a gente toma todos os cuidados para que a qualidade desses e-mails seja o mais alto possível. Se você precisa enviar newsletter, a gente indica algumas ferramentas que são próprias para isso. Uma delas é o MailChimp, ela é gratuita. O MailChimp, qual que é a grande vantagem do MailChimp? Ele permite integração fácil com outros programas. Você pode pegar a sua base de clientes e importa no MailChimp. Ele tem um editor de e-mail muito fácil de usar e ele segue regras justamente para evitar ao máximo que seu e-mail caia numa classificação de spam. O que ele faz, por exemplo? Olha que bacana. No rodapé dos e-mails, ele já coloca automático a opção do cliente se descadastrar. Além disso, o MailChimp oferece a opção de você tratar a pessoa pelo nome dela e mandar algum tipo de configuração diferente. Isso ajuda muito a potencializar a entregabilidade dos seus e-mails. Tá? Então veja algumas características bacanas do MailChimp. Ele tem um painel onde ele mostra quantos e-mails estão errados. E olha que interessante, o MailChimp pode bloquear a sua conta caso você insista em continuar mandando e-mails que estão errados. Você precisa tratar esses e-mails. Tá bom? Então, ele vai te dar um painel falando quem abriu o e-mail, né? Ele vai te falar quem está com erro, que tipo de erro, se é um erro temporário, se é um erro definitivo. São ferramentas próprias para isso. Tá? Então, a gente recomenda que você realmente adote uma ferramenta específica para envio de newsletter. E qual que é o objetivo dessa nossa conversa toda aqui nesse vídeo? É justamente para poder chegar no último item, que é o item do e-mail, e que seus e-mails tenham uma entregabilidade maior em relação a isso. Bom, e agora eu quero falar o que nós, aqui na eCliente, quais são as políticas que nós adotamos para justamente ter um serviço de qualidade muito alto na entrega dos seus e-mails, tá? A gente toma algumas ações, são as nossas políticas. No vídeo aqui, na descrição, você também vai ter um link direto para as nossas políticas. Políticas de LGPD, políticas de anti-spam, eu vou colocar tudo na descrição desse vídeo. Tá? Mas de forma resumida, a gente adota hoje, 1º de outubro, a gente adota algumas políticas. De novo, consulte na descrição do vídeo se essas políticas não tiveram alteração de número, tá? Mas, basicamente, o número de envios de e-mails por hora são limitados em 200 por hora. Tá? É um número alto. É um número alto. Existem provedores muito conhecidos que eles limitam a 80 por hora, 100 por hora. Tá? São políticas mais rígidas para poder aumentar a qualidade de entrega. Nós adotamos hoje, com a nossa estrutura, o volume de clientes que a gente adota por servidor, o número 200 é um número que tem sido muito adequado. Tá bom? Qualquer alteração a gente comunica a todos os nossos clientes. Além disso, nós adotamos uma taxa de erro. O que é isso? Imagina que você mandou 100 e-mails e 5 voltaram com algum erro grave. É o limite que a gente aceita no provedor. Você precisa tratar esses erros para que o seu nível de erro esteja abaixo de 5%.
você mandou um e-mail com o nome errado, alguma coisa aconteceu e você recebe um retorno com esse erro. Tá? E além disso, a gente adota todo um conjunto de programas, de ferramentas de anti-spam para que a sua caixa postal também não seja invadida por um monte de mensagem desnecessária. Ainda assim, vocês sabem que passa algumas mensagens, porque cada dia eles inventam técnicas novas para conseguir passar pelas barreiras de anti-spam, mas a gente faz sempre tudo o que é possível. Tá? E para que a gente adota toda essa política? Para, primeiro, preservar o e-mail da sua empresa. O e-mail da sua empresa, o seu domínio, é um ativo seu muito poderoso, ele é muito rico e você precisa ter esse nome preservado. Se você respeitar as regras de anti-spam, se você respeitar as regras de newsletter, o seu e-mail, a qualidade dele vai se manter sempre muito saudável. Isso é muito importante, gente, porque aí outros provedores vão estar recebendo os seus e-mails sempre sem nenhum tipo de bloqueio. Tá? Então preserva o e-mail da sua empresa, evita bloqueio de spam de outros provedores e a taxa de entrega, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Tá bom? E para a gente finalizar, e eu quero fazer um convite para vocês, se você tiver qualquer dúvida, gente, você sabe que o nosso canal de comunicação é muito facilitado, né? Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode chamar a gente pelo WhatsApp, pelos nossos canais aqui, pelo telefone, né? Pelo e-mail, mas um dos canais que a gente agora está fortalecendo muito são os nossos tickets de suporte. Tá? Então, para quem já é cliente nosso, já sabe como isso funciona. Você vai entrar nesse domínio, né, ecliente.com.br/cliente. Lá você vai fazer o login com o seu usuário e a senha, e dentro do nosso painel você vai poder abrir um ticket de suporte. A vantagem do ticket é que você pode acompanhar todo o processo com a nossa equipe. Tá? Então, cada interação a nossa equipe vai fazer via ticket de suporte. Tá bom, gente? Bom, de novo, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, eu vou ficar à disposição para responder. Pessoal, forte abraço.